Líder, a gente conversava agora há pouco com Sóstenes Cavalcante, que representa o partido na Câmara dos Deputados, sobre essa reunião de ontem do IOF. Ele disse que não foi convidado, queria saber se o senhor foi convidado por Davi Alcolumbre, chegou a algum pedido para que a oposição se colocasse, ou se o presidente do Senado já levou para vocês as sugestões que foram apresentadas ontem. Claro, imagino que seja uma posição de vocês do PL de contrariedade ao pacote que foi proposto ao ministro Fernando Haddad, mas gostaria de saber se vocês pretendem apresentar uma contraproposta ao que já foi noticiado neste domingo. Bom, a exemplo do deputado Sóstenes, nós não fomos convidados, o que não é surpresa para nós, né? Porque o que foi divulgado pela imprensa é que o ministro começa a sua apresentação aos líderes de governo que estiveram presentes na residência do deputado Hugo Mota, dizendo que a culpa é do governo passado. Esse governo é um governo de faz de conta, né? É uma brincadeira. O ministro Haddad, ele tem um enorme retrovisor e um para-brisa muito pequeno, né? Então, ele vive olhando para o passado, esquecendo das omissões, das impropriedades e do atabalhoamento com que o governo tem tratado as finanças públicas do país. Nós começamos, é importante sempre rememorar, com a PEC da transição, que foi defendida pelo governo atual, que acresceu o orçamento 200 bilhões de reais de despesas sem contrapartida de receitas. O governo apresenta essa questão da IOF, eu vou crescer no tempo, né, para ser mais conciso, no mesmo dia em que começa a vigir no país, né, um aumento salarial que vai significar quase 80 bilhões de reais ao longo de 3 anos. Então, o governo pega um imposto regulatório, né, que estava sendo gradativamente diminuído para que nós tivéssemos parâmetros fiscais e financeiros adequados para ingressarmos na comunidade financeira internacional, inclusive a nível de OCDE, ações que foram tratadas no governo do presidente Bolsonaro, e transforma num imposto arrecadatório, para cumprir uma ação que claramente o governo se omitiu ou escondeu da sociedade brasileira por ocasião da elaboração do orçamento de 2025. É bom lembrar que o superávit que foi apresentado por ocasião da apresentação do orçamento de 2025, que era de 15 bilhões, se transformaram, segundo o próprio governo, agora, num déficit de 60 bi. E o governo está mentindo novamente, que esse déficit é quase perto de 100 bilhões de reais. Esse é um governo incompetente, é um governo irresponsável e um governo que, ao invés de se preocupar com corte de gastos e reformas estruturais, apresenta como solução, pelo menos à primeira vista, de mais aumento de impostos. Então, ele está trocando taxa por taxa, ou seja, mais do mesmo.